Olá, este é mais um No Princípio Era a Bola e preparem-se, porque o europeu começa agora. Pelo menos aos olhos de Roberto Martínez, o selecionador que quis deixar esta mensagem quando anteviu, no domingo, o jogo contra a Eslovénia dos oitavos de final. Esta segunda-feira vamos saber como Portugal reagirá à magríssima exibição que deixou no último jogo da fase de grupos contra a Geórgia, sabendo nós que o adversário poderá colocar problemas semelhantes à seleção nacional. Eu sou o Diogo Pomo e antes de perguntar que barbicachos serão esses aos nossos camisolas amarelas da análise, que trato já de saudar, bom dia Tomás e Rui. Bom dia Diogo, bom dia Lídia, bom dia Tomás e cumprimentos a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos começar por abrir a quadra à nossa Lídia Peralta Gomes, enviada da tribuna ao Euro 2024, que constatou na Alemanha como Portugal vai defrontar literalmente uma seleção que terá o jogo de futebol mais importante da sua história. Lídia, tu falaste com vários jornalistas eslovenos que, além de se queixarem que precisam de férias porque estão a cobrir uma catrefada de coisas da sua história recente do desporto, eles descreveram-te como esta inédita qualificação para os oitavos do europeu está a prolongar uma espécie de Disneyland desportiva para eles. Sim, olha, antes de mais, excelente referência à camisola amarela, na medida em que a camisola amarela da Volta à França neste momento é esloveno, o Tadej Pogačar, e é isso, a referência à Disneyland foi muito engraçada, eu ri muito quando disseram isso, porque há uma espécie de quase, é algo no ar, eles falam disso, algo no ar, e o futebol meio que não estava dentro dessa onda de feitos esportivos que a Eslovénia teve nos últimos tempos. Só de repente Luka Doncic é uma das grandes estrelas da NBA, chegou à final da NBA, temos Tadej Pogačar, se calhar o melhor ciclista do mundo da atualidade, e provavelmente não largará a camisola amarela. Vamos ver, mas é um ciclista extraordinário. Antes dele, Primož Roglič, que ainda é um ciclista extraordinário. Há mais campeões na escalada, numa série de desportos, na canoagem, e então eles estão a viver nesta espécie de sonho que não para, que há sempre um campeão esloveno, há sempre qualquer coisa a cobrir sobre um campeão esloveno. Os jornalistas com quem eu falei, lá está essa referência, eu não vou a casa há anos, porque quer dizer, estamos a falar de um país de 2 milhões de pessoas. Portanto, não tem assim tantos jornalistas, e eles estiveram nos Estados Unidos durante não sei quanto tempo a acompanhar o Doncic, estiveram no Giro de Itália, agora estão no Euro, se calhar alguns saem do Euro e vão para o Tour, e são quase todos eles os mesmos a cobrir estas competições. E ainda vão aos Jogos Olímpicos. Ainda vão aos Jogos Olímpicos, onde tem esperanças de medalhas, mais do que Portugal. E só para dar um pouco mais de contexto, e citando um texto que o Pedro Baratas escreveu há uns tempos, 70% da população da Eslovénia pratica atividade física regular, e lá eles até têm um feriado nacional para o desporto, portanto é mesmo outro nível. Eu aconselho muito a leitura desse texto porque explica bem uma coisa que, curiosamente, nem os eslovenos me conseguiram explicar. Portanto, eu também aconselhei os eslovenos lerem o texto de Pedro Barata, porque explica um bocadinho as bases deste sucesso, tem a ver até com a própria fisionomia do país e uma série de boas infraestruturas que foram criadas, e até uma espécie de espírito da população de fazer desporto, e o exemplo que vão recebendo. Mas eu acho que eles não estavam nada à espera que tivesse acontecido no futebol. Eles, no meio de tanta de bebedeira de sucesso, não estavam à espera que esta bebedeira se chegasse ao futebol. E a verdade é que a Eslovénia é uma equipa muito sólida, principalmente a defender. E há outra coisa curiosa, que é o próprio torneio torna, ou seja, como tem corrido este torneio, para as seleções ditas menos favoritas, dá-lhes
essa ideia que tudo é possível. Curiosamente, ontem quando foram as conferências de imprensa de Portugal e da Eslovénia, que foram muito seguidas, foi durante o Inglaterra-Eslováquia, e era engraçado como os jornalistas eslovenos olhavam para a televisão e para os telemóveis e para os live scores e eles riam, eles sorriam, porque eles sentiam-se ali, eles sentiam-se tipo, isto também é possível para nós, até porque eles empataram com a Inglaterra, cedendo muito pouco à Inglaterra. E eu acho que eles têm isso, têm eles têm aquela coisa de se ficarmos por aqui já foi muito bom, mas nós não queremos ficar por aqui. E eu, aliás, já curioso que à saída da conferência de imprensa havia assim um grupinho de jornalistas eslovenos que estavam a cantar uma coisa tipo "We're not going home, we don't want going home". Eles estão confesados, assim. Portanto, eles estão a viver nessa Disneyland. Continuam a viver nessa Disneyland e não esperavam que acontecesse no futebol. Agora, eu acho que Portugal tem obrigações de ganhar e fazer esquecer aquele jogo com a Geórgia, e espero que esta noite nos lembre de um sonho lindo e não acabado, aqui para fazer uma homenagem ao Fausto Bordal Dias, que infelizmente nos deixou esta manhã. E transportando agora então esta Disneyland desportiva para um campo de futebol, o Roberto Martínez disse que o jogo contra a Eslovénia vai ser um exercício fantástico, e estou a citá-lo, para a equipa portuguesa. Rui, os eslovenos poderão bem apresentar desafios que até agora no europeu Portugal não foi especialmente brilhante a ultrapassar. Verdade. Deixa-me antes fazer uma referência à forma lindíssima como a Lídia acabou a sua intervenção. Eu ainda não tinha tido essa notícia, fiquei mesmo muito triste com aquilo que acabei de ouvir. Em relação ao jogo, e vamos a isso que é o que mais interessa, eu creio que o jogo com a Eslovénia tem similitudes com o jogo diante da Geórgia e diante da República Checa. Agora, acredito, e esse é o meu ponto de vista, é que a organização defensiva da Eslovénia ainda é melhor do que a da República Checa e do que da Geórgia. É uma equipa que parte, e nós já falamos aqui, de uma estrutura em 4-4-2 que é praticamente inamovível, e depois, sobretudo, destaca-se pela questão de ter uma organização defensiva coriácea, compacta, que dá pouco espaço, principalmente por dentro do bloco, mas também protege muito bem o jogo exterior. Salientar que há um aspecto que me parece importante, que é a ausência do Janza, ou seja, a Eslovénia até agora jogou 3 jogos com o mesmo 11, não vai ter o seu lateral esquerdo, e que foi um lateral esquerdo que até, principalmente no primeiro jogo, se destacou também do ponto de vista ofensivo, mas vai ter Balkovec, que é um lateral que está agora na Turquia, no Alanyaspor, mas que tem experiência de Série A e Série B italiana, mas já portanto, agora não é um jogador... Claro, Tomás. Também por aí se percebe a necessidade de não ter um lado direito coxo, como aconteceu contra a República Checa. É preciso Certíssimo. atacar também esse lado. Claro que sim, e principalmente diria atacar mais por esse lado, até pela questão do meu ponto de vista, o Mlakar não ter a mesma eficácia do ponto de vista defensivo que tem o Stojanovic, que, como sabes, joga muitas vezes também no clube a lateral direito. Portanto, o lado direito, diria, da Eslovénia é mais forte em termos defensivos do que o próprio lado esquerdo. Importante também olhar para um aspecto que me parece interessante. A Eslovénia só sofreu 2 golos neste Campeonato da Europa, ambos na sequência de lances de bola parada. O pontapé de canto diante da Sérvia já aos 90 mais 5, e aí eu creio que hove uma falta de concentração coletiva, porque com muita gente da Sérvia na área adversária acabaram todos por cair na referência ao homem, e o Jovic acabou por surpreender essa referência ao homem, e o golo de lançamento lateral diante da Dinamarca, que parte de uma situação de metamorfose da transição ofensiva em contra-ataque, e que depois com um lançamento a 2 toques, ou seja, lançamento lateral, o Inda a fazer a assistência para a finalização do Eriksen, creio que não estou equivocado, acaba por ser de uma forma muito rápida que consegue fazer esse golo. Aquilo que eu espero, e olhando também para o lado ofensivo da Eslovénia, é que nós temos também de ter a noção que a Eslovénia é uma seleção que abdica por completo da posse, ou seja, procura em poucos passos chegar à zona de finalização, e consegue-o tendo uma complementariedade muito grande entre os dois avançados, ou seja, o Sporar, um avançado muito agressivo, que trabalha muito para o coletivo, tem problemas de definição, e o Šeško, que é um jogador que, ao contrário do Sporar, não dá tanto do ponto de vista defensivo, porque o Sporar vai cair
quase certeza sobre o médio defensivo, já falaremos das opções para o lugar, mas que eu acredito que será o João Palhinha no jogo de hoje, veremos. E o Šeško, que é um avançado temível, creio que é um dos melhores avançados já do futebol mundial nesta altura, mas que vai crescer para ser o avançado claramente top e que vai acabar muito possivelmente na Premier League. Do lado de Portugal, temos que pedir, obviamente, que haja, ao contrário do que aconteceu diante da República Checa e da Geórgia, uma circulação muito mais rápida e fluida. Por isso também, e a acrescentar, que não me parece que o João Palhinha seja a melhor opção para médio defensivo no jogo. A dificuldade pode ser mesmo entrar no bloco da Eslovénia, porque apesar de ser uma equipa que pressiona com 2, se faz saltar também um dos médios interiores para a pressão, e aí teoricamente Portugal vai construir a 3 e pode não ter a vantagem, nem a habilidade técnica no passe para meter a bola em condições favoráveis dentro do bloco da Eslovénia. Por isso, Portugal não vai ter apenas jogo exterior, como aconteceu contra a Geórgia. Verdade. É uma excelente leitura. Aquilo que me parece que era importante era Portugal fazer a circular muito bem a bola, levar, por exemplo, em alguns momentos a bola para fora, atraindo a equipa da Eslovénia para dentro para depois criar desequilíbrios. Parece-me importante evitar o bombardeamento da área adversária. Creio que nós não vamos ganhar absolutamente nada com isso, como aconteceu diante da Geórgia. É preciso ser sagaz. Este também é um europeu dos cruzamentos atrasados para a zona de finalização que redundam em golo, e na ontem tivemos mais exemplos a esse nível, mas sobretudo também fomentar a criatividade, a imprevisibilidade, para criar desequilíbrios, melhorar muito a ligação entre criação e finalização, que foi inexistente diante da Geórgia, e sobretudo também vamos ter um teste à nossa transição defensiva, ou seja, a Eslovénia, com o seu jogo de chegar muito rápido às zonas de finalização, vai colocar em causa também a nossa transição defensiva, que do meu ponto de vista tem tido, do ponto de vista coletivo, vários problemas. Mas ressaltar sobretudo esse aspecto que o Tomás estava a dizer há pouco. Nós temos de ser muito inteligentes, muitas vezes a procurar atrair para o corredor central para desequilibrar pelo jogo exterior. Temos que, em outros momentos, procurar criar desequilíbrios pelo jogo exterior para depois fomentar o jogo interior, e aí sim acredito que podemos claramente, se fizermos uma exibição a esse nível, eliminar a Eslovénia. Não vou dizer de forma absolutamente tranquila, porque não acredito que isso vá acontecer, mas nós temos muito mais qualidade individual, temos que melhorar e substancialmente a qualidade coletiva. Eu creio que o 11, e já me estou a alongar demais, Tomás, já te deixo a palavra, creio que o 11 tem que ser muito mais próximo daquilo que foi o 11 diante da Turquia, e sobretudo temos também de perceber uma coisa: a equipa que jogou diante da Geórgia era desconfortável com a situação de flexibilidade tática, porque foram pedidas coisas a jogadores que eles não são capazes de dar. A equipa que entrar hoje tem essa capacidade, ou seja, já está habituada à flexibilidade tática, os jogadores não se sentem desconfortáveis com aquilo que Roberto Martínez pede. Agora também há uma coisa: o Roberto Martínez não pode estar a dizer pela 4ª vez que o europeu vai começar, ou seja, o europeu já ia começar em março, o europeu depois ia começar nos particulares de junho, o europeu ia começar na primeira jornada e agora começa nos oitavos de final. Agora aqui é sério. Portanto, uma vez por todas deve-se decidir. Tomás, há bocado falámos de quem poderá jogar na posição 6, e sabendo nós que o Sporar, o bem conhecido avançado que jogava no Sporting, é indiscutável e incansável nas tarefas defensivas, em princípio andará sempre em cima de quem jogar na posição 6. Será que hoje é um jogo para esperarmos ver Vitinha lá, em vez de Palhinha? Penso que isso poderá acontecer, no sentido de Vitinha ser o primeiro organizador, mas não na posição 6, isto é, Palhinha teoricamente vai baixar para a construção a 3, teoricamente, insisto, e aí pode criar um 3 contra 2 face à pressão eslovena, com o Vitinha nas costas dessa pressão. Vamos ver se acontece assim ou não, mas é algo que poderá perfeitamente acontecer. Não sabemos também quem vai ser o lateral esquerdo, porque Nuno Mendes já poderia fazer essa construção a 3, mas se for João Cancelo já vai meter-se mais por dentro na linha de Vitinha, por exemplo, para termos outra opção nas costas da primeira linha eslovena. Aquilo que se espera, e que eu espero em particular, é que Roberto Martínez possa simplificar e pensar mais em como Portugal pode ferir a Eslovénia do que ter as preocupações contrárias. Isto não invalida que se respeite o adversário e que se tenha preocupação sobretudo com a criação de superioridade contra os dois avançados. E aí vamos ver como é que Portugal vai defender. Não acredito que jogue com 3 centrais de base, parece-me que vai jogar com 4-3-3 de base, mas sem aí dúvida. Importa perceber se Palhinha vai ficar mais junto aos centrais, ou se, por exemplo, Nuno Mendes vai ser um terceiro central, ou lateral baixo, se quiserem, mais fixo no corredor esquerdo,
parece-me que não é tão vantajoso para Nuno Mendes que assim seja, portanto diria que Palhinha vai ser esse terceiro jogador para criar superioridade, mas Portugal não pode facilitar na pressão alta, porque esta Eslovénia tem laterais que saem muito bem em condução, esse é um ponto forte desta equipa. Verdade. E além disso, o Biol, sobretudo, consegue meter variações de flanco para abrir o campo ou para encontrar os avançados. Portanto, esta Eslovénia simplifica muito o jogo, é uma equipa prática que chega rapidamente ao ataque, por isso Portugal, quer em termos de transição defensiva, quer em termos de segunda bola, vai ter de estar mais preparado. Mas a reação à perda, o grande desafio é ser uma equipa criadora de oportunidades, quer no corredor central, e aí vamos ver como é que Ronaldo e Bruno Fernandes podem conjugar, e também nos corredores laterais. Rafael Leão, à partida, será o dono do lado esquerdo, mas no lado direito é preciso que não haja um lado tão pachorrento como vimos contra a Chequia, mais movimentos no espaço. Vamos ver se Diogo Jota pode ter aqui algum tipo de oportunidade, um jogador que tem passado algo despercebido neste torneio, mas aquela combinação entre Bernardo Silva e Diogo Dalot não resultou, portanto diria que não faria grande sentido que Roberto Martínez fosse por aí novamente. Ou se calhar vermos algo mais parecido com o que aconteceu na segunda parte contra a Turquia, que foi Cancelo a partir mais da lateral, em vez de ser mais um médio. Sim, penso que a vantagem neste jogo, e assumindo que a Eslovénia vai jogar com o bloco baixo, passará por ter Bernardo Silva e João Cancelo no mesmo lado, em combinações. Mas seria o Bernardo mais à largura e o João Cancelo a penetrar pelo espaço interior. Exatamente, mas seria vantajoso também que Bruno Fernandes, por exemplo, se juntasse aí para tentar atacar a área, arrastar adversários para abrir espaços. Portanto, é preciso mais movimento sem bola. Mesmo que o jogador não receba, é preciso criar dúvida na defesa adversária, não ter um jogo tão pensado de pé para pé, sem velocidade, isto é, sem troca de velocidade, melhor dizendo, porque não dá para depender unicamente de cruzamentos, até porque Ronaldo pode estar ali encarcerado no meio de dois centrais que têm feito um bom torneio, Drkuzic e Biol também, ambos a fazer um excelente torneio. Sim, e o Biol é claramente um dos melhores defesas centrais desta competição, porque para além da competência defensiva, tal como disseste e muito bem, oferece a tal solução e é o jogador preponderante para tornar o ataque mais rápido da seleção da Eslovénia. E esta Eslovénia é a típica equipa competitiva, muito solidária, e depois tem 2, 3 referências que elevam esta equipa. Falo de Oblak, um dos melhores guarda-redes do mundo, e falo também de Šeško, que ainda não é se calhar um dos melhores, mas vai ser um dos melhores e que condiciona qualquer defesa a partir das movimentações na frente. Lídia, com base no convívio que já tiveste aí com jornalistas eslovenos, achas que eles estão a encarar estes oitavos de final um bocadinho como encararam os georgianos, que é basicamente o nosso europeu já estava feito, saímos dos grupos, portanto tudo o que vier é um bónus e pronto, e nós saímos daqui felizes e contentes, ou crees que eles também, devido à sua Disneyland desportiva, ficariam muito desiludidos se não conseguissem ultrapassar Portugal? Eu acho que eles já sentem que já têm o torneio feito, mas acho que também sentem que, e olhando para o que tem passado no Euro, que é possível chegar mais longe. E o discurso não só dos jornalistas como do próprio selecionador é muito assim, o mata-mata não é uma expressão só nossa. Eles também utilizaram muitas vezes meio que avisando que nós estamos aqui, nós somos uma equipa competitiva, se formos poucos golos, e eu acho que eles têm perfeita noção que Portugal tem dificuldades em jogar com equipas como a Eslovénia, e que há uma hipótese, porque ontem a Eslováquia esteve se calhar 30 segundos de eliminar a Inglaterra, e se tivesse eliminado eu acho que não teria sido escândalo nenhum. Portanto, eu acho que eles se veem muito eles veem-se muito nessa posição de momento histórico, mais um momento histórico para o desporto da Eslovénia, mas é possível fazer mais. E outra coisa só, eu ontem dei assim uma olhadela rápida ao relevado de Frankfurt, não está fabuloso, mas está ok, porque o tempo tem estado muito instável aqui em Frankfurt. Há a possibilidade até de jogar-se com um teto fechado, com o estádio de Deutsche Bank, parque que tem teto, e poderá ser também um problema para Portugal, embora supostamente daqui até ao jogo acho que não vai chover mais. Choveu muito de manhã, mas não vai chover mais. Mas é uma informação muito importante, Lídia, porque aquilo que deu para perceber até agora é que o relevado de Frankfurt é claramente o pior do Campeonato da Europa. Já tem muito desgaste mesmo, são vários jogos aqui, e poderá ser outro adversário para Portugal.
Sim, mas espero que Roberto Martínez não se agarre demasiado a isso. Não, aliás, pós-jogo, seja qual for o ontem resultado. foi feita uma pergunta nesse sentido e ele desvalorizou. Claro, no pré-jogo ele desvaloriza sempre, no pós-jogo, consoante o resultado, o Mr. Mundo depois pode mudar de opinião. E amanhã cá estaremos então para tirar as ilações de como correu o jogo de Portugal contra a Eslovénia. Muito obrigado por ouvirem mais um episódio do No Princípio Era a Bola. A sonoplastia é a cargo do Tomás Delfim. Um abraço a todos, até amanhã. Grande abraço a todos. Um abraço a todos. E a caminho dos quartos, esperemos nós. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.